Na Semana da Pátria, é comum que as escolas promovam atividades que expliquem o significado histórico do dia 7 de setembro para crianças e adolescentes. Mas, apesar de a data estar no calendário oficial das instituições de ensino, o educador tem o dever de auxiliar os alunos na compreensão do que é o Dia da Independência do Brasil e a sua importância, mas de forma bem divertida. 7 de setembro, data tão festiva, foi a independência desta terra tão querida. Olá, eu sou a professora Darlene. Seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. E no vídeo de hoje vou dar dicas de como trabalhar a independência do Brasil, essa data tão importante, com os pequenos, principalmente os alunos da educação infantil, para que o conteúdo não seja apenas passado, mas sim compreendido. Então, se você curte os vídeos, o canal, deixa aquele like, comenta, compartilhe, mas se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva e venha fazer parte do Momento Educação. No âmbito escolar, Semana da Pátria deve ir além de simplesmente pintar o rosto com as cores do nosso Brasil, colorir desenhos e vestir nossos alunos de soldados com chapéus de dobradura, espadas, fazer bandinhas, desfiles e cantar o hino nacional. Essa comemoração deve ser aproveitada para despertar a criança para as belezas e as riquezas naturais do nosso país. Estimular o sentimento de patriotismo, trabalhar questões de cidadania, ensiná-las a ter respeito pelos símbolos nacionais e, o mais importante, ensiná-las o significado histórico da data de forma alegre e prazerosa. Mas, para que esses objetivos sejam concluídos com sucesso, iniciamos com a história da independência do Brasil. E essa explicação tem de ser de forma lúdica, para que o seu aluno entenda o porquê desta data e por que também ela é comemorada. E já pararam para pensar por que é um feriado nacional? Bom, então eu vou apresentar para vocês a forma que escolhi para contar a história da independência do Brasil. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal, para morar no Brasil com sua família. Este príncipe era chamado Pedrinho. Ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal com urgência, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro! Fica, Pedro!" O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e felicidade de geral nação, eu fico." Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram sua primeira vitória. Viva! 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 O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro José Bonifácio e disse: "José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal." Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. "Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido. Peça que proclame a independência do Brasil imediatamente." A princesa, mais que depressa, escreve uma carta e manda ao mensageiro entregar ao Pedro. "Vá rápido, encontre o príncipe Pedro e entregue essa carta a ele."
O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com sua cavalaria. Vossa Alteza, eis-me uma mensagem da princesa Dona Leopoldina. Ao ler essa mensagem, Pedro diz aos soldados: Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiro. A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morreremos por ele. Independência ou morte! Todos os soldados gritaram em um só coro: Independência! 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 A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. E o hino nacional brasileiro agora poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra. Para narrar essa animação, eu utilizei o texto de Bernadette Sena de Santana e a animação do canal Historinhas da Tetel. Isso para que esse vídeo ficasse interativo e lúdico, para você que assistiu e que está assistindo. Mas você pode utilizar outros recursos, como um teatro de fantoches. O educador pode contar a história sendo o narrador e o personagem ao mesmo tempo. Isso de forma bem animada, fazendo a interação e a atuação para os alunos. Depois que a principal parte foi realizada, que é contar aos alunos a história da independência, claro, e perceber que eles realmente entenderam, é hora de colocar esse conhecimento em prática, aplicando atividades lúdicas. Na história que eu contei, foi falado do príncipezinho. Vamos então coroar esse príncipe, fazendo colagens da coroa no rosto de Dom Pedro e depois colar um palito de picolé para que a criança possa manusear esse rosto do príncipe para contar aos pais em casa, por exemplo, e até aos outros amigos uma das histórias mais importantes do Brasil, que ele aprendeu na sua aula. Outra atividade bem importante é preservar o patriotismo, sugerindo uma atividade bem simples, que vai despertar a criança a notar as belezas que o Brasil tem. Convide-a para recortar várias cartolinas em forma de coração. Você irá utilizar cartolinas com as cores da bandeira. Depois que os recortes estão prontos, cada aluno escreve, ou dependendo da turma que você trabalha, se for uma turma ainda que não sabe escrever, a criança pode dizer a você e você mesmo vai escrever uma característica que aprecia no Brasil. Algo que o aluno acha bonito. Pode até se recordar de uma viagem, um local que ele foi que chamou a atenção. Essa será a primeira oportunidade para você mencionar a comemoração do dia 7 de setembro, explicar o contexto histórico dessa data, mostrando as importâncias, as belezas que o Brasil tem aos seus alunos. Ao invés, talvez, de cortar as cartolinas coloridas, você pode cortar todas brancas. Depois que você escreveu todas as características, as belezas do Brasil com tinta guache, pintá-las utilizando as cores da bandeira. E lógico, tem uma pitadinha aí a mais. Explicar o significado de cada cor da bandeira. O hino nacional também é o outro símbolo brasileiro. E que tal confeccionar jogos para entender algumas palavras que o hino traz? São bem difíceis para algumas crianças entenderem. Para isso, o jogo da forca pode ser infalível. Faça uma busca na internet da letra completa do hino e comecem juntos a descobrir os significados de algumas palavras. Outra sugestão é o jogo da memória, com as palavras relacionadas ao hino. Essa atividade pode ser adaptada também para o hino da independência, que tem o objetivo de ampliar o vocabulário dos seus alunos. E para finalizar, uma atividade que você pode fazer com o fundamental, com o infantil, que é a confecção
do cavalo, do chapéu de Dom Pedro e da espada. Olha só, para que as crianças consigam se expressar, que tal realizar uma atividade teatral? Pode proporcionar aos pequenos um dia de Dom Pedro I, com direito à espada, cavalo e o grito às margens do Riacho Ipiranga. Basta organizar a turma para vivenciar a cena da independência do Brasil. Ao final, você pode fazer um concurso para saber quem foi Dom Pedro I mais convincente. Independência ou morte? E aí, será que eu convenci? E você, o que planejou para trabalhar essa data com seus alunos? Olha, por favor, nada de pedir para lerem o livro de história, pintar as páginas do caderno de verde e amarelo e trazer folhas de atividades sem objetivo nenhum, apenas tenho que trabalhar a data porque é um feriado nacional. Mude a estratégia da sua aula, insira esse conhecimento para o seu aluno de forma prazerosa e não obrigatória. Conta para mim o que você vai trabalhar ou já trabalhou nessa data, caso você esteja assistindo esse vídeo depois do dia 7 de setembro. Eu vou adorar ler os comentários. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Formular sentimentos de patriotismo. Volta. Patriotismo. Vai.